O cantor Renatinho, vocalista do grupo de pagode muito conhecido desde os anos 90, esse grupo de pagode, Boca Louca. Qual a música do Boca Louca? Boca Louca, o estouro do Boca Louca foi nos anos 90. Jiu-jitsu, 100 anos já, não pode ouvir um pagode. O pagode é bom, mas a notícia não é tanto. Não é boa. O vocalista dele, o Renatinho, ele foi internado às pressas depois de sofrer um infarto ontem em Paris. Eles estavam fazendo show lá e ele passou mal. Exatamente. Não foi na hora do show, né? Mas eles estavam ali fazendo uma turnê, fazendo alguns shows por lá. E aí ele tinha uma apresentação em Paris, estava lá quando se sentiu mal e teve que ser levado às pressas para um hospital de lá, é o St. Louis. Depois ele foi transferido para um outro hospital, que é um hospital de referência lá em Paris. E o quadro dele é estável, os médicos estão fazendo exames, lógico, né? E também avaliando ali qual que é a necessidade cirúrgica ou a melhor cirurgia, né? Qual que seria o melhor tratamento para ele nesse momento. Então, o susto maior foi superado porque ele teve um socorro rápido, então apesar do infarto ser algo seríssimo, mas foi controlado e o estado dele agora é estável. E agora ele deve fazer, conforme os exames apontarem, né, a necessidade, uma cirurgia para colocar, às vezes, um stent. Então, os médicos estão avaliando ali qual que vai ser a cirurgia, né? O stent seria ali uma opção relativamente mais tranquila, ou se ele vai precisar de uma cirurgia mais invasiva, algo um pouco mais complexo. Então, ele está, nesse momento, passando por essa avaliação, em observação no hospital, tendo todos os exames sendo feitos, para que os médicos, então, possam entender ali qual o melhor caminho agora para tratar o Renatinho. E aí, alguns shows que ele tinha, lógico, precisaram ser cancelados. Shows então, aqui no Brasil, inclusive. Aqui no né? Brasil, exatamente. Eles já retornariam, eles tinham um show em Manaus no sábado e em Itaguaí no domingo. Esses dois shows foram cancelados. Ô Vasti, você imagina, ó, se eles shows já no fim de semana, a gente está na quarta, né? Então quer dizer que ele provavelmente ia voltar amanhã. Olha, dos males o menor, que ele passou mal lá, que ele teve esse infarto lá. Por quê? Você pega 12 horas de avião. Nossa. Imagina ele passar mal dentro do avião. O problema poderia ser muito maior. A gente tem imagens do momento que o cantor é levado às pressas em uma maca para o hospital. Pode chamar essas imagens aqui, diretor? Olha só. Percebe que ele tá consciente, né? Sim. Nesse momento que ele é levado ao hospital. Ele tá com a mão no peito ali. Sentindo essas dores, né? Então já leva a gente a imaginar que os sintomas, dos vários sintomas que o infarto tem, que ele provavelmente sentiu dessa dor bem profunda, né? No peito. E esse é o momento que ele dá a entrada. Então isso no primeiro hospital, quando ele foi socorrido. Então foi para o hospital mais próximo, depois ele foi para um hospital de referência. Que é esse St. Louis, né, que você falou? Não, o St. Louis foi esse primeiro. Tá. Olha que eu não quis falar o nome do segundo hospital, gente, porque é em Paris. Então é o La Boissière. Deve ser alguma coisa assim, La Boissière. Lariboisière. Nossa, é Lariboisière. Eu não vou. Tá vendo? Esse é o nome, Lariboisière. Foi isso aí. Mas o importante é que ele está estável, o importante Graças que a Deus. não foi uma situação pior ali, no meio do voo e se Deus quiser, já ele vai estar bem de volta para casa. Exatamente. Né, Vasti? Esse grupo aí que é desde os anos 90, Anos 90, final dos anos 90. E ele tá na formação original, porque ao longo do tempo algumas pessoas foram trocando, alternando Renatinho ali, sempre mas ficou. o Renatinho tá desde o começo da história do grupo, ele tá lá. Eu na época que era DJ em São Paulo, eu tocava muito nas casas noturnas que antes deles fazerem show, né? Chamar Abrir, né? O show da banda. E eles faziam muito sucesso. Eu não sei se naquela época já fazia o mesmo sucesso que fazia lá ou em São Paulo, que fazia aqui em Minas Gerais. Mas lá eles fizeram muito sucesso e as músicas eu acho que tocaram no Brasil todo também, porque foram músicas que hoje inclusive são regravadas pelos grupos da atualidade. Então eu acredito que realmente foi um grupo que alcançou aí um estágio muito grande e deu prosseguimento, né, na carreira. Ele tinha uma época que o pessoal meio que brincava, mesmo antes da internet, né, bombando,
faziam umas montagens com ele que ele era o Fred Mercury do pagode, porque ele tinha um estilão há uns anos atrás de querer cantar sem camiseta, usava um bigode. Aí, eu não sei se era bem nessa época, mas tinha uma época que ele ficava meio característico, aí o pessoal brincava, ó o Fred Mercury do pagode, sabe? Melhoras pro Renatinho, muitos anos que eu não vejo o Renatinho e torcendo aqui pela melhora dele, viu? Vai dar tudo certo, voltar, né? Porque agora eu acredito que é até um pouco mais burocrático, né? Porque ele vai precisar se recuperar, ter certeza de que tá bem para encarar essa viagem, né? De volta pro Brasil.